Muito boa noite, meus nobres amigos. Cá estamos para nosso encontro das quintas-feiras. E é um encontro para nossas reflexões sobre saúde e qualidade de vida. E será com grande satisfação que vamos avançar aqui em direção à compreensão de uma série de pautas e demandas previstas no planejamento que a gente tem para atendimento das classes de naturologia clínica, do curso de naturologia clínica. E eu, antes de entrar no tema especial que a gente tem para esta noite, preciso aqui pontuar três aspectos bem rápidos para que fiquem devidamente registrados aqui para os nobres colegas e vai ficar à disposição do público no YouTube. Nós temos um site. O site chama-se www.naturologiaclinica.org. Para fins de devida anotação, vamos colocar aqui www.naturologiaclinica.org. Pronto, compartilhei aqui na parte de textos, expondo a todos os amigos a importância desse centro de informações, o site, porque nele eu coloco à disposição algumas coisas muito oportunas, entre elas uma biblioteca que tem dentro dela, uma página especial que tem dentro dela 63 bibliotecas. E essas bibliotecas devem ser utilizadas por todas as pessoas, qualquer pessoa que quiser, de graça, pode acessar à vontade. Existe mais de 200 milhões de títulos à disposição de quem quiser estudar, sobre os mais variados temas. Obviamente, com uma certa concentração no aspecto da saúde, que é o que nos interessa. Então, o primeiro aspecto que eu queria salientar com os amigos é que nós temos este nosso site, www.naturologiaclinica.org. Em segundo lugar, queríamos colocar à disposição dos amigos, neste site, www.naturologiaclinica.org, a oportunidade da realização do curso de Naturologia Clínica online. O nosso curso online, ele tem duração de 2 anos e ele envolve uma plataforma ampla de 24 disciplinas que estão à disposição dos estudantes. É um curso que tem lá no próprio site, na própria plataforma www.naturologiaclinica.org, todas as informações. Então, queremos colocar à disposição dos amigos, e se você que está me ouvindo conhece alguém que gosta da área de terapias naturais e tem interesse de fazer um curso nesta área, por favor, indique esse nosso site aí, beleza? Bom, em terceiro lugar, anunciar que o nosso tema de hoje ele faz parte de um contexto das turmas que estão estudando na atualidade. E nós temos algumas disciplinas no eixo de concentração, ou seja, com atenção proeminente. E o nosso tema será câncer, citohistologia aplicada ao câncer. Eu tenho 45 minutos para desenvolvimento desta aula, e vamos já adentrar nela, para que possamos indicar a todos os amigos que aqui estão nos assistindo o entendimento das terapias naturais, dos naturologistas clínicos, sobre como nós tratamos o câncer. Enfermidade grave, devastadora na vida das pessoas que são acometidas por esta tristeza, por essa moléstia, e vamos aqui esclarecer uma série de pontos dentro de um processo de síntese e que vai favorecer, com toda certeza, a todos os amigos. Em quarto aspecto, é o roteiro da nossa exposição de hoje à noite. Essa exposição de hoje à noite, ela terá 4 momentos. O primeiro momento é o que é o câncer. Vamos aqui colocar de maneira objetiva, precisa, o que é o câncer. Em segundo lugar, vamos apresentar a lógica do nosso corpo para enfrentar a presença do quadro de câncer. Em terceiro lugar, quais as terapias naturais
que objetivamente, diretamente, vão favorecer as situações e quadros de câncer. E em quarto e último lugar, nessa exposição de hoje à noite, a nossa proposta em torno do tratamento natural para o câncer. Bom, em 45 minutos, é evidente que não poderemos fazer o esgotamento do assunto, matar o assunto como um todo. Isso não é possível, até porque a complexidade dos cenários de câncer e a complicada lista de perguntas que surgiriam em decorrer da discussão sobre a matéria nos faria estender por horas e horas e horas, mas não temos esse tempo. Então, eu já quero iniciar essa nossa exposição, antes de passar aos 4 temas, apresentando a todos os amigos aqui este trabalho maravilhoso, excepcional. Está aqui, ó. A dieta que evita o câncer. Está aqui, ó, o autor, Dr. Daniel Boarim. E quero apresentar aos amigos a editora. Eu não recebo royalties de nada, viu, amigos? Eu faço questão de indicar coisa boa. Quando cai aqui nas minhas mãos, eu repasso para os alunos e divulgo para todo mundo. A editora é esta aqui, ó. Vamos ver se dá para ver bem aqui, ó. Edições Vida Plena. Estou colocando aqui na tela, porque depois, na gravação, os amigos poderão dar uma pausa. Estão vendo aqui, ó? Você poderá dar uma pausa e adquirir, fazer as anotações para procurar adquirir este livro. Não é caro. A dieta que evita o câncer. Dr. Daniel Boarim. Por que estou mostrando este livro? Porque, repito, não será possível responder a todas as perguntas que eventualmente surgem. Normalmente eu respondo a 4 ou 5 perguntas alinhadas com a pauta da noite, porque eu tenho uma limitação de tempo. Bom, isso apresentado, indicado este livro, que eu considero um dos mais completos que a gente tem à disposição, existem alguns outros títulos interessantes, vamos objetivamente à análise da primeira sessão de nossa exposição desta noite. O que é câncer? O que é o câncer? Muito bem? Então vamos lá. O câncer é definido como uma enfermidade multicausal, crônica. O que significa uma enfermidade multicausal? Significa que diversos aspectos estão inseridos na construção de um cenário de câncer. Este cenário será objeto aqui dessa primeira parte, dessa definição. Mas vamos lá. Nesta enfermidade multicausal crônica, ou seja, que fica com a pessoa durante um longo tempo, nós temos a objetiva consideração de que ele é caracterizado pelo desenvolvimento rápido e descontrolado da célula, sendo apontado como a segunda causa de mortalidade no Brasil, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Hoje, há uma preocupação muito grande da sociedade em manter uma qualidade de vida saudável. No mês de setembro, nós tivemos o Setembro Vermelho, que fala sobre a grande campanha mundial sobre o estilo de vida saudável. E eu dei muitas ênfases nas nossas aulas e nos nossos encontros e nas nossas exposições durante o mês de setembro. A importância da qualidade de vida e de um estilo de vida saudável. Estão todos aí no nosso canal para a devida apreciação dos amigos. A relação existente, porém, entre o câncer e a nutrição é basicamente dividida em 2 aspectos. Quando o câncer pode ser causado pela alimentação, sendo que o outro se trata das modificações orgânicas causadas pelo câncer, e o câncer, interfere diretamente no estado nutricional. O indivíduo afetado pelo câncer tem uma série de dificuldades. Por exemplo, diminuição do apetite, a deficiência de certos nutrientes muito especiais, com proeminência para a falta do zinco, lesões na boca, caquexia, ou seja, muito magrinho, vai perdendo
vai ficando desidratado, desnutrição associada e outros aspectos. Para a prevenção do câncer, algumas orientações são sempre importantes. E aí nós vamos tratar disso um pouquinho mais na frente, quando falarmos de terapias naturais e sobre a nossa proposta. Mas alguns aspectos também precisam ser ditos sobre o que é o câncer. Tá? Vejam bem, nós temos compreendido, do ponto de vista científico, que o câncer ele é provocado por uma desnutrição total do organismo. Quando o sujeito começa a ter um cenário de desnutrição profunda. E aí vai acontecer dois ou três fenômenos, eu vou enumerá-los, são 4 grandes aspectos, eu estou aqui fazendo um introito sobre o assunto, mas interessante observar isso. A desnutrição profunda no indivíduo com câncer, isso é muito claro. Alguém poderá dizer, não, mas eu conheço pessoas que estão com peso adequado, pessoas que estão visivelmente assim, aparentemente bem. A gente olha, vê que o corpo está bem constituído, ele não está magro, ele não está derrotado, ele parece muito bem. E, de repente, surge a notícia de um câncer, entenda? Quando eu digo uma desnutrição profunda, eu estou dizendo a ausência de elementos essenciais para uma boa nutrição. Uma pessoa pode estar com um peso elevado, muito acima, inclusive, do ideal, e está desnutrida. Vou dar um exemplo concreto, objetivo. Uma pessoa que vive de hambúrgueres, macarrão, refrigerantes, que vive de pizzas, que vive de café com pão e queijo, que vive de doces de todo tipo de açúcares, chocolates, balas, bombons, etc., que não faz atividade física, que não bebe água, esse sujeito está desnutrido. Ele tem muita coisa dentro do corpo, mas muita, abre aspas, porcaria, fecha aspas. Então o corpo está todo intoxicado. E isso não representa de forma alguma nutrição. O cara está desnutrido. A nossa posição é muito clara quando falamos de alimentação. E, obviamente, defenderemos a postura das terapias naturais. O sujeito que está doente precisa ter uma alimentação rica em frutas, hortaliças, legumes, raízes, cereais, e os cereais, sobretudo, integrais. Bom, o que é o câncer na abordagem desta obra que eu tenho apresentado como interessantíssima para a nossa consideração, a dieta que evita o câncer. Dr. Daniel Boarim. Num trecho muito interessante dele, ele expõe isso que eu quero começar a colocar como primeiro grande aspecto. Vejam bem, meus amigos. O câncer, ele é provocado por um sufocamento, uma desorganização interna do organismo. Eu tenho aqui uma citação, à página 18 desta obra, e que quero compartilhar com os amigos. O câncer é uma desorganização do próprio comando do organismo, do aparelho genético. As células se dividem de maneira desordenada, com rapidez incontrolável. Invadem os tecidos sadios, tomam o lugar das células sadias, formando tumores, que crescem sem parar. E desses tumores, as células malignas partem para outras regiões do corpo, como mensageiras de morte, espalhando a doença no cenário que tecnicamente chama-se metástase. O câncer então um dos resultados mais graves do desequilíbrio provocado pelas inúmeras agressões do homem contra sua própria estrutura física e mental. O nosso código genético sofre lesões, e as pesquisas mostram que tais lesões podem ser extensas, a ponto de passar de pai para filho. Por isso, verificamos inúmeros casos de bebês que já nascem doentes
ou predispostos a desenvolver certas doenças, entre elas o câncer. Eu tenho normalmente apresentado como exemplo, e assim, de maneira bem prática, para que qualquer pessoa possa compreender, o cenário da célula. Então, o que é o cenário da célula? A célula, ela funciona... Eu vou utilizar um aparelhinho que eu tenho aqui em cima da mesa. Pronto, esse aqui, ó. A célula, ela funciona como este pequeno aparelho que está aqui nas minhas mãos. Ó, isso aqui é um radinho, certo? Um radinho. Você pode ver. Ó. Então, imagine que isto aqui é uma célula. Essa parte escura é a célula. E esta parte branca que circula aqui é a membrana da célula. E esse quadradinho, essa caixinha aqui no meio, branca, representa o núcleo da célula. Tudo que está ao redor aqui desta célula são nutrientes que precisam adentrar a esta célula para que ela produza aqui ATP, trifosfato de adenosina, que é a própria energia estruturada que faz essa célula ficar viva. Bom, considerando que muitos amigos que estão me ouvindo não têm uma compreensão cuidadosa, aprofundada sobre o corpo humano, e o meu tempo é exíguo, vejam bem, o nosso corpo possui, nessa representação que estou fazendo da célula, 100 trilhões de células. E essas células estão envoltas em nutrientes que flutuam na água. O nosso corpo é 70% água. Então, a presença de água ao redor da célula com muitos nutrientes. Esses nutrientes são vitaminas, sais minerais, carboidratos, gorduras, proteínas, ok? Basicamente, os sais minerais, mencionei, são de uma importância extraordinária. Também estão presentes ao redor desta célula hormônios e enzimas. Muito bem, todos interagem com o cenário nutricional. O que acontece no cenário de câncer? Quando ao redor desta célula aqui, ao redor dela, você tem baixíssima qualidade de nutrientes essenciais, que foram os que eu mencionei agora, e uma água de péssima qualidade, porque está carregada de extrema acidez, essas substâncias tóxicas, pesadas, radicais livres, como nós chamamos, vão grudando aqui nessa parte branca da membrana da célula, impedindo que aqui, dentro da célula, seja feito um intercâmbio entre os nutrientes aqui fora e a captação desses nutrientes para dentro da célula, ao mesmo tempo que, de dentro desta célula, não saem as toxinas que precisam ser jogadas para fora. Esta célula entra em oxidação. O que significa isso? Ela começa a ser corroída por dentro e se arrebenta. Quando ela se arrebenta, ela estoura, ela perde a sua qualidade natural, ela se torna exatamente uma célula monstro. Esta célula monstro começa a se multiplicar e afetar todas as células vizinhas. E o resultado é o que o Dr. Daniel Boarin acaba de mencionar. O câncer é uma desorganização do próprio comando orgânico do aparelho genético. As células se dividem de maneira desordenada, com rapidez incontrolável. Invadem tecidos sadios, tomam o lugar das células sadias, formando tumores que crescem sem parar. E desses tumores surgem, então, novas e novas células malignas. Partem para outras regiões do corpo, criando o cenário denominado metástase. Então, essa primeira consideração sobre o que é câncer, nesse primeiro ponto, eu quero deixar bem claro isso. Ponto número 1, uma desordem orgânica provocada por alimentação e água de péssima qualidade. Esse é o primeiro aspecto. O que é o câncer? Ele é o reflexo mais trágico, mais drástico de uma autointoxicação permanente, crônica e voluntária. Porque o sujeito busca isso. Obviamente, a palavra voluntária deve ser descartada nos quadros em que as crianças já vêm ao mundo tomados de um câncer por conta da estupidez dos pais.
Um exemplo clássico de crianças que vêm ao mundo com câncer está no cenário em que, por exemplo, a mãe é fumante. Existem inúmeros casos e na internet pode-se investigar isso e encontrar-se muitas explicações e muitas histórias lastimáveis sobre as mulheres que, usando o cigarro, transferem para os seus filhos uma carga expressiva de alcatrão, nicotina e outras porcarias, e a criança já vem com células cancerígenas, já vem doente. Muito bem. Um segundo aspecto importante a ser considerado sobre o câncer, do que é o câncer, da sua origem, da sua causa, é o seguinte: a utilização de drogas. A utilização de drogas em todos os cenários, drogas lícitas e ilícitas. Por quê? No exemplo que eu dei aqui, utilizando este aparelho como exemplo de uma célula, em que eu tenho as membranas, eu tenho aqui a membrana, citoplasma e núcleo celular. Aqui está a estrutura. As drogas também vão ocupar um espaço ao redor desta célula, impedindo que esta célula, na sua membrana, possa captar os nutrientes. Pelo contrário, essas substâncias desses medicamentos e dessas drogas são tão corrosivos e lesivos que vão se grudar nas paredes das células, impedindo que essa célula possa respirar. Quando falo de uso de drogas, meus amigos, eu falo de uma coisa que é endêmica. O mundo inteiro usa drogas indiscriminadamente. Não estou falando só apenas das drogas ilícitas, estou falando das lícitas também. O consumo de drogas é um negócio absurdo. Droga no sentido complexo, amplo, abrangente. Então, o segundo grande aspecto de infestação mundial é a utilização de uma carga expressiva de medicamentos. Terceiro grande aspecto na criação do câncer, ou seja, da destruição de células, da intoxicação orgânica. Os agrotóxicos. Vamos anotar aí, agrotóxicos. Meus amigos, aqui teríamos que fazer uma exposição só sobre agrotóxico e ainda assim ficaríamos devendo. A coisa é sinistra, pesadíssima. Esse negócio de agrotóxico é tão terrível que os nobres amigos lembram de uma dupla, né, de cantores, Leandro e Leonardo. E nós sabemos que o Leonardo está vivo, mas o seu irmão Leandro faleceu. E faleceu de um câncer devastador, comeu ele todo por dentro. E quando foram investigar as prováveis causas, descobriram que havia muita intoxicação decorrente do tempo em que ele trabalhava na lavoura, e lidava, parece-me, com lavoura de tomate, e ele usava muitos agrotóxicos. E aqueles agrotóxicos causaram uma lesão no corpo do cantor Leandro, e nós acompanhamos no Brasil, pelo menos quem tem aí alguns anos já de vida sabe disso, e a dupla Leandro e Leonardo foi encerrada por causa de um câncer devastador na vida do cantor Leandro, que teve sua origem muitos anos antes, quando os agrotóxicos acessaram o seu organismo. Então, veja, o câncer, ele é provocado por uma desordem nutricional, por uso de drogas ao longo de um certo período da vida, isso é muito variável, o tipo de drogas que se utiliza, tanto lícitas como ilícitas, também pela presença de agrotóxicos nos alimentos. E aqui, meus amigos, isso dá pano para manga, não tenho tempo para discutir sobre agrotóxicos hoje, mas é muito grave. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Isso é um negócio assombroso. E a indústria do agrotóxico movimenta por ano no Brasil 57 a 60 bilhões de reais. É um negócio assombroso. Aqui demandaria horas de pesquisa, não vamos a ela. Quarto aspecto para o desenvolvimento do câncer. Vejam, reunidos a desordem nutricional, reunidos a ingestão de medicamentos ou drogas ilícitas, agregados a isto a presença de agrotóxicos que estão em toda parte. E aí, entre aspas, não é exatamente um agrotóxico, mas ainda falando sobre agrotóxicos e seus primos e seus parentes, a água, se não for pura, ela está cheia também de substâncias tóxicas. E essa água de torneira, por exemplo, é totalmente tóxica. Então, se você considerar
que o sujeito vai vivendo e vai comendo porcarias e vai tomando medicamentos e vai ingerindo água ácida, cheia de substâncias, e ele vai ingerindo muitos alimentos que têm agrotóxico, e esse cenário fica constituído, eu tenho aqui 3 aspectos gravíssimos para o que nós chamamos de intoxicação física, orgânica. Então, o câncer, vimos aqui no livro A Dieta que Evita o Câncer, Dr. Daniel Boarin, a página 18, que o câncer é uma desorganização do próprio comando das células. E nós explicamos, neste primeiro momento, que isso acontece porque a célula perdeu a sua capacidade de interatividade com o ambiente que a circula. Novamente, utilizando aqui o meu aparelhinho aqui de exemplo, eu tenho a membrana, citoplasma e núcleo. O que acontece? Essa célula, ela não consegue trabalhar de maneira ideal, não consegue trabalhar da maneira adequada, captando nutrientes aqui fora e jogando aqui dentro. Bom, entendido isso, vamos ao 4º aspecto para a definição do que é câncer. Além da desordem nutricional, além das drogas e além dos agrotóxicos, são 3 aspectos constitutivos básicos de deturpação, alteração, desmonte da vida natural de uma célula por intoxicação e sufocamento da célula. Então, nós temos o cenário emocional. O cenário emocional é o 4º aspecto que precisa ser analisado, porque é impossível que um sujeito desenvolva o câncer apenas e tão somente por fatores nutricionais, por apenas fatores medicamentosos ou pela presença do agrotóxico. Há também um componente fortíssimo no cenário emocional. Quando o sujeito nutre sentimentos de tristeza, de amargura, de ira, de revolta intensos e a vida toda, tendência de viver sempre amargurado, com ira, chateado, que não perdoa, que não releva e gruda isso no corpo e carrega isso ao longo da vida, esta pessoa passa a produzir permanentemente 3 grandes auxiliares do câncer, produzidos pelo próprio corpo humano, obviamente, num cenário crônico. O ácido lático, adrenalina e cortisonas. O ser humano irado, magoado, revoltado, com ódio permanente, guardando isso na alma, ele vai desenvolver isso. A tristeza também promove isso. Eu conheço alguns quadros de pessoas, por exemplo, perderam a mulher faleceu. O sujeito passou 20 anos da vida com saudade e tristeza dela. Com 20 anos depois, teve um câncer devastador e morreu rápido. Existem esses cenários, porque o sujeito foi cultivando e destruindo dentro de si próprio toda a sua infraestrutura de saúde mínima, organicamente falando. Mas note que neste 4º aspecto, para a geração de um câncer, o fenômeno não físico provoca no sujeito uma alteração química. E aí nós teríamos também muito pano para manga para conversarmos aqui sobre como é que as nossas emoções produzem nos órgãos hormônios e enzimas positivas e negativas. Bom, apresentados os 4 aspectos básicos para a criação do câncer, repito, para fechar o primeiro momento dessa exposição, uma nutrição ruim, uso de medicamentos prolongadamente, agrotóxicos, que estão lamentavelmente espraiados na nossa alimentação por toda parte, e um cenário emocional negativo. Reunidos estes aspectos, aí nós vamos a uma citação que eu reputo uma das mais importantes do Dr. Daniel Boarin, quando ele, discutindo o significado do câncer, deixa eu encontrar aqui, eu estou com esse livrinho aqui, ó, A Dieta que Evita o Câncer. Estou utilizando ele como referência para nós podermos dialogar sobre a pauta hoje. Só um instante aqui. Eu marquei aqui, mas meu papelzinho fugiu. Aqui, achei. Aqui está, cá está. Vejam bem. Ele diz aqui o seguinte, vejam bem. Ainda
discutindo sobre a origem do câncer e já preparando para o segundo momento, que é a lógica do corpo para enfrentar o câncer. Ele diz aqui na página 123, no capítulo A Desintoxicação no Câncer, ok? Neste capítulo, ele diz o seguinte: a desintoxicação é, em praticamente todos os casos, portanto, considere 99% dos casos, a primeira providência em medicina natural. Anotem aí. Erros na alimentação. Opa, é o que eu tinha mencionado há poucos instantes. Então, no erro da alimentação, uso e abuso de drogas legais e ilegais, vida sedentária, estresse, etc., contribuem para manter nosso corpo funcionando muito abaixo do seu potencial. Então, fecho aqui o nosso primeiro momento, observando ainda o conceito do que é o câncer e iniciando o raciocínio como é que o nosso corpo lida com isso. Olha, ele está dizendo que na medicina natural, a nossa escola de naturologia, não dá para tratar ninguém de câncer sem uma desintoxicação. Não tem como fazer. Claro que não. O sujeito botou alimentos ruins para dentro, muita medicação para dentro. Nessa alimentação ruim, mal planejada, ele está cheio de agrotóxicos no corpo. E as condições emocionais, que nós já vamos também considerar já, estão ali presentes. Ora, como é que lida com isso, meus amigos? Tem que se livrar dessa porcaria. Então, é óbvio que essa alimentação ruim tem que ser alterada. Não é possível tratar um sujeito com câncer, quimioterapia, radioterapia e nenhum projeto de desintoxicação. É por isso que não funciona. Não funciona. Não funciona porque você não pode ir contra o óbvio da naturalidade do corpo humano. As células não sabem trabalhar com substâncias que não são naturais. O corpo não tem como lidar com esses produtos. O corpo humano não foi feito para lidar com refrigerante, meus amigos. Não foi feito para lidar com bichos mortos, não é? Carnes. O corpo humano não foi feito para lidar com isso. Esses excessos têm um preço a ser pago. Bom, mas note, ele menciona que os erros na alimentação precisam ser alterados. Logo, nós entendemos que será preciso, para uma pessoa com câncer, encontrar alimentação isenta de drogas, de agrotóxicos, alimentação isenta de agrotóxicos. Então, tem que ser alimentos orgânicos, para começo de conversa. Tá certo? Eu não posso aqui fazer, porque o meu tempo não permite, uma ampla exposição sobre os agrotóxicos. Nós faremos isso numa outra oportunidade, mas eu sugiro que se digite aí na internet o malefício dos agrotóxicos. É suficiente. Vai aparecer um monte de vídeos aí no YouTube expondo a desgraça que é. Então, mudar a qualidade desses alimentos. Com isso, dos 4 aspectos, o do agrotóxico eu já eliminei. Se eu trocar a alimentação por alimentação orgânica. Em segundo lugar, a própria alimentação em si. O sujeito tem que vir para frutas, legumes, cereais, hortaliças, raízes, nozes, sementes. É uma dieta extremamente natural. Se você adquire o câncer, ou está com câncer, e não parou para pensar que o câncer é o resultado do jeito como você se conduz na vida, você vai morrer de câncer mesmo. Porque se o jeito como você conduz o seu projeto de vida te trouxe ao câncer, é óbvio que para vencê-lo, para livrar-se dele, para brigar contra ele, você terá que adotar um outro modo de viver, que não provoque o câncer. É por isso que existe uma escola de terapias naturais, de naturologia clínica, de naturopatia científica, de medicina natural, que é para ajudar as pessoas a entender que existe um outro caminho pelo qual o sujeito pode ter vida em abundância. Bom, aí nós temos a questão das drogas, também mencionado aqui. Vou sempre fazer publicidade, essa obra é excelente, não estou ganhando nada para fazer publicidade dela, recomendação para todos os que quiserem, a dieta que evita o câncer, doutor Daniel Boarim. Ele menciona, então,
que é o uso e abuso de drogas legais e ilegais é outro expediente que afetará as células. Mas ele também mencionou a vida sedentária, o estresse, etc. Contribuem para manter nosso corpo funcionando muito abaixo do seu potencial. Tornam o corpo, as pessoas que vivem dessa maneira equivocada, sujeito a doenças. Multiplicam as chances de os radicais livres estarem atacando profundamente as células. Um motor de automóvel, por melhor e mais potente que seja, terá seu rendimento comprometido no caso de o carburador estar entupido. Para estimular o nosso poder de autocura ou capacidade dinâmica de autorregeneração, que nos tratados de fisiologia médica se denomina homeostasia, é preciso descongestionar o metabolismo, libertá-lo da reciclagem de produtos de degradação mal eliminados. Uma desintoxicação oportunamente aplicada elevará nossa energia vital a níveis que, em muitos casos, devolverão ao organismo a habilidade de reencontrar o caminho da cura. Em outras palavras, a desintoxicação, depois de algum tempo, melhora a resposta imunológica e o desempenho bioquímico das células. Trata-se de uma faxina interna, indispensável à cura de qualquer doença. Opa! De qualquer doença? Sim, mas nós não estamos falando aqui sobre câncer. Por que aqui no finalzinho ele diz de qualquer doença? Porque o mecanismo do câncer é o mesmo mecanismo, meus amigos, de qualquer outra doença. O sujeito tem uma desordem nutricional. O sujeito usa medicamentos e drogas sem planejamento. O sujeito está ingerindo não só alimentos de maneira desordenada, mas alimentos carregados de agrotóxicos e outras porcarias que são colocadas pelas indústrias nos alimentos industrializados. Isso tudo vai lentamente entrando no corpo. Dentro desse cenário, o sujeito ainda tem as situações emocionais, o estresse da vida, o sedentarismo, as mágoas, os rancores. Esse cenário, por isso mencionamos no início, que o câncer é uma doença multicausal. Quando alguém diz assim, cientistas estão estudando a vacina para o câncer, com todo respeito, isso é conversa para tolo. Isso é conversa para gente estupidamente analfabeta. Isso é conversa de laboratório querendo vender bagulho. O câncer ele não é provocado porque um vírus, uma bactéria, um negócio desse entrou no sujeito. É o cenário inteiro de podridão orgânica e emocional. E lentamente o corpo vai se deteriorando no processo. Até que chega o momento que a presença dessas toxinas e das toxinas que o próprio corpo produz e quer jogar para fora, isso tudo não sai, fica seguro no organismo, o sujeito para de defecar de maneira correta, não urina satisfatoriamente, não sua e não respira bem. Esse conjunto de fatores segura a acidose, segura o lixo ácido no corpo. Olha o resultado final. O que vai acontecer? Vai acontecer o óbvio. Qual é o óbvio, meus amigos? Ora, a pessoa vai ter tecidos do corpo cheio de lixo pútrido, cheio de substâncias ácidas imundas. E as bactérias comem morte, comem tecidos em decomposição. Aí nasce logo um furúnculo no fígado, no pâncreas, no estômago, na mama, na próstata, no ânus, no intestino. Nasce um furúnculo, resultado dessa acidez elevada, e as bactérias vêm para comer aquilo e comem a carne e os tecidos, o organismo joga ali os nossos defensores naturais do sistema imunológico, cria-se, então, o que nós chamamos um fenômeno de desintoxicação natural, chamado furúnculo. O corpo quer jogar porcaria por ali. Só que o cara não para de comer porcaria, não para de beber água ruim, não para de tomar refrigerante, e aí descobriu que está com esse furúnculo, está com aquela doença, tome droga, comendo de qualquer jeito, e aí vai
vai arrebentar tudo. Porque em nenhum momento foi feito o que o doutor Daniel Boarim mencionou aqui, na página 123. Desintoxicação. Trata-se de uma faxina interna, indispensável à cura de qualquer doença. Então, não existe maneira de tratar câncer com vacina do câncer. Isso é ridículo. O camarada vai tomar a vacina do câncer, mas não para de comer carne de porco com Coca-Cola, por exemplo. Não há solução. A lógica do corpo contraria a ideia de que o câncer pode ser enfrentado por uma medicação, por radioterapia, por quimioterapia. O corpo não pode vencer um câncer desta maneira. Terá que ser feita uma mudança radical na nutrição e na qualidade desta nutrição, para que eu tenha alimentos corretos e os agrotóxicos não estejam presentes. E 2, eu terei que, evidentemente, largar o uso de drogas sintéticas, vir para a fitoterapia, e aí temos que fazer um estudo sobre fitoterapia. Existe muita coisa interessante. A Universidade Federal do Ceará, por exemplo, possui catalogado mais de 5.000 plantas que têm aplicação, abre aspas, medicamentosa, fecha aspas, e que, usada dentro da metodologia correta, de maneira natural, tem baixíssimo grau de contraindicação. É fácil monitorar usando plantas no seu estado mais natural. Vou dar um exemplo. Existem estudos da Universidade Federal do Paraná sobre espinheira santa, planta fantástica. Os amigos anotem. Todos os males do estômago, incluindo câncer. A espinheira santa tem tido respostas extraordinárias. Que tipo de resposta extraordinária? O sujeito vai tomar espinheira santa em jejum. Então, essa espinheira santa toca na parede do estômago, que está com a porcaria lá da acidez, não é? Dos microfurúnculos microscópicos, em alguns casos até grandes, e ela tem diversos nutrientes nela e substâncias antissépticas nela, na espinheira santa, que ela cicatriza o tecido. Agora, se o sujeito não faz lavagens intestinais para tirar toda a merda podre que está dentro do intestino e toma espinheira santa, por exemplo, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Porque esse monte de cocô velho, resto de carne apodrecida dentro dos intestinos, resto de toda sorte de comida paralisada no intestino, vai regurgitando, vai soltando gases e ácidos e voltando para o estômago. Isso vai infectar tudo. Então, tem que se fazer, nos quadros de câncer do estômago, do intestino, lavagens intestinais. Tirar isso com água. Óbvio que não tenho tempo para discutir lavagem de trigo, porque eu tenho um tempo limitado para essa exposição. Mas já estou apontando sinais de desintoxicação. Não tem como você salvar uma vida se você não tirar de dentro dessa vida que está sendo deteriorada o que está consumindo energia. E o que está consumindo? Porcaria que foi jogada dentro do corpo. Então, o câncer, ele não tem como ser tratado, vou repetir isso 1000 vezes, sem desintoxicação. Aí fica um monte de gente. Graviola é bom para o câncer. Não, gente, bom para o câncer, prestem muita atenção. Bom para o câncer é merda podre, parada dentro do corpo. Bom para o câncer. O que o câncer gosta? O câncer gosta de toxinas. Professor, não estou entendendo muito bem. Eu vou explicar pausadamente. Vejam bem. Uma vez, numa aula, um aluno meu chegou para mim e disse assim: professor, o que é bom para verme? Eu disse: cocô. Verme adora comer cocô. Aí todo mundo riu. Mas, professor, eu não estou entendendo. Se meu amigo, presta atenção, as palavras têm um significado exato. Você tem que perguntar assim: o que é bom para matar verme? Aí você está falando correto. O que é bom para verme? Poxa, então vamos falar de câncer? O que é bom para o câncer? Desgraça, toxina. O que é bom para a vida do sujeito com câncer? Desintoxicação.
Conseguiu entender agora? Nós não podemos falar do câncer como se ele fosse uma entidade. Muita atenção que eu estou dizendo. Câncer não é uma entidade. O câncer é o resultado final de um projeto estúpido que o sujeito provocou nele mesmo. E esse mesmo, bem carioca, com R no meio. Eu não tenho tratamento para câncer. Porque o câncer não é uma personalidade. O tratamento é para o ser humano, para a pessoa. E o que essa pessoa precisa? Mudar os hábitos alimentares. A qualidade do alimento não deve ter agrotóxico. O ser humano que precisa ser tratado precisa sair das drogas sintéticas e vir para drogas naturais, fitoterapia, basicamente, e água e alimentos naturais, e todo o cenário da natureza que funciona como medicamento de verdade, porque revitaliza de fato o organismo todo. E dentro desse painel se consolida o primeiro aspecto, que é câncer, o segundo desta aula, a lógica do corpo. O seu corpo não tem como se livrar do câncer se você não faz cocô, se você não bota para fora a podridão, se você não urina direito, se você não sua, se você fica guardando esse lixo tóxico dentro de você. Olha, a cada 21 dias em média, toda a água do nosso corpo deveria ser trocada. Toda a água do corpo deveria ser trocada. Mas o problema é que as pessoas não bebem água, aí não trocam. Vamos dizer assim, mas como assim toda a água tem que ser trocada? Meus amigos, é muito fácil de se fazer a conta. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tenho 70 quilos, beleza? Eu tenho 70 quilos. Então, se eu tenho 70 quilos e 70% do corpo humano é água, eu tenho 49 litros de água no meu peso. Entendeu isso? 49 quilos do meu peso total é água. Agora, muita atenção. Esses 49 litros serão divididos por 21 dias. Estou dividindo aqui por 21 dias. Dá 2,5 litros de água todo dia. Então, eu, por exemplo, preciso tomar todos os dias, o mínimo de 2,5 litros de água. Se eu fizer isso, a chance de eu ter... Agora, água pura, de verdade. Não é qualquer água, não. Se eu fizer isso todos os dias, para o peso que eu tenho, que na verdade 73 quilos, eu fico entre 2,5 litros e 2,750 litros. Se eu beber isso no mínimo todo dia, eu trocarei a água inteira do corpo lentamente. Então, eu vou limpando e drenando. Aí o meu suor sai água tóxica, na urina sai água tóxica, nas fezes sai água tóxica. Agora imaginem pessoas que bebem 0,5 litro de água por dia, mas tomam 1 litro de refrigerante todo dia. Um sujeito desse vai surgir com câncer. Ah, mas encontraram um produto miraculoso que tira o cara do câncer. Isso é lorota, conversa fiada. Eu desafio a humanidade inteira a me mostrar alguém que continua indo para a churrascaria, enchendo o bucho de carne com aquele sal do churrasco e bebendo cerveja, com câncer e tomando um remedinho e se vê livre. Está desafiado qualquer um da humanidade toda. Isso não existe. Então, a lógica do corpo tem que ser observada. E o corpo só consegue ter vida e qualidade quando os fluxos de entradas e saídas fluem naturalmente. Ok? Ainda aqui, para eu fechar agora, o terceiro aspecto, que é como as terapias naturais podem interagir de maneira extraordinária, favorecendo o nosso organismo. O doutor Daniel Boarim, que eu estou utilizando hoje como base textual para nossas considerações, no livro A Dieta que Evita o Câncer, doutor Daniel Boarim, a página 124, ele diz o seguinte: no começo da desintoxicação, o paciente com câncer pode sentir-se muito mal. Os naturistas chamam a primeira fase da cura de crise curativa, pois acontece agudização dos sintomas. Muitos abandonam o tratamento nesta fase, pois pensam experimentar uma piora. Se houver persistência, supera-se esta etapa difícil, que pode durar semanas, em alguns casos até meses. E o paciente entra, então, numa segunda etapa, em que o organismo se ajusta ao regime de desintoxicação
que deixa pouquíssimos resíduos circulantes. Só então a máquina metabólica descansa do exaustivo processamento de substâncias provenientes de hábitos alimentares impróprios. As defesas do corpo, por tanto tempo impedidas de agir com eficiência, restauram-se. A sensação inicial de fraqueza cede lugar a uma agradável sensação de leveza e bem-estar geral. Mas ainda não há energia para realizar qualquer tarefa. Comete-se frequentemente o erro de se superestimar essa sensível melhora neste momento e relaxar, então, com o tratamento e o repouso. As consequências são sempre nefastas. A doença volta até mais ameaçadora. Conhecemos casos de pessoas que, cansadas do regime, logo que começaram a se sentir um pouco melhores, arriscaram-se a voltar às coisas proibidas. Os resultados foram trágicos. Também há os que, preocupados com compromissos de trabalho, tentam realizar esforços quando o corpo ainda não está preparado para isto. Inevitavelmente, ocorrerá retrocesso. O tratamento de doenças como câncer poderá durar anos nestes quadros. Deverá ser conduzido por profissionais experimentados, já que exige múltiplas atenções. Ora, aqui, quando eu apresento a questão das terapias naturais, de como é que o tratamento acontece, seguindo a lógica naturista, isso que ele está escrevendo está na Escola de Naturologia Clínica, de Naturopatia Científica Europeia, norte-americana, e a nossa aqui brasileira. É essa a lógica da fisiologia, a lógica orgânica. Ora, ele, num determinado momento, diz o seguinte, que as pessoas têm que ser persistentes em fazer o tratamento. E aí, meus amigos, está um ponto muito forte para discutirmos câncer. Porque as células são 100 trilhões de células, né? E isso envolve um volume expressivo de água e toda uma história de vida. Então, o sujeito levou, digamos, 50 anos para adquirir o câncer. E ele quer ficar bom em 3 meses, 6 meses. Ele quer ficar bom. E aí não tem paciência. Ele quer a vida que ele quer. Só que a vida que ele quer deixou ele com câncer. Então, eu costumo dizer que os cenários de câncer implicam numa situação de imediata vida ou morte. O sujeito decide a sua morte precoce no momento em que ele resolve não usar o bom senso e não entender que ele terá que adotar uma nova filosofia de vida, uma nova nutrição, uma nova linha de medicamentos que vão ajudá-lo a se desintoxicar de maneira mais adequada. E isso envolve todas as terapias naturais: ar, água, terra, planta, luz, alimento, exercício, repouso adequado, o diálogo com boas cabeças, porque a tendência à depressão, quando o cara recebe a notícia que está com câncer, aí ele já vinha com a vida cheia de mágoas e amarguras, que são muito próprias no canceroso. Aí ele se afunda na depressão. Então, é realmente um cenário para matar. Por isso, apresentamos no início desta aula que a segunda causa de morte do Brasil é câncer. A primeira que mais mata pessoas, são as doenças cardíacas. A segunda é câncer. Os amigos terem ideia, a violência, sabe? Homicídios, assassinatos, que estão batendo aí 60, 70 mil por ano, é o terceiro na lista. Morre mais gente de câncer e morre mais gente de doenças cardíacas. As doenças cardíacas e o câncer são provocados pelo quê? Por isso. O sujeito não bebe água, não come direito e vai se intoxicando até ficar nessa situação deplorável. Então, vejam, aqui fechamos o terceiro aspecto, na exposição que o doutor Daniel Boarim nos premia aqui, nesse magnífico texto, quando nos diz que a pessoa tem que ter perseverança para fazer a desintoxicação. E haverá uma crise curativa. Haverá uma crise curativa. E o que é crise curativa? É que ele não defecava. Agora o organismo vai defecar muito. Ele não suava. Ele agora vai suar muito. Vai ter diversos desconfortos. A técnica naturista, sendo devidamente aplicada,
vai amenizando gradualmente esse cenário, até que o projeto possa trocar expressivamente essa água residual que todos nós temos no nosso corpo. Muita atenção à questão da água, meus amigos. 70% do corpo humano é água. Uma pessoa que tem câncer, ela tem esse 70% do peso total dela, que é água, carregado de porcaria, de acidose medonha. Tem resto de comida velha correndo nessa água. Tem resto de drogas correndo nessa água, porque o metabolismo diluiu, isso está tudo intoxicado. A única maneira de salvar uma pessoa dessa é usando água alcalina. Água alcalina. E os 2,5 litros não dá certo, não. Vai ter que ser 4,5 litros, porque ele já está no prejuízo. Para acelerar, então vai cagar muito, vai urinar muito, e vai se sentir desconfortável, vai calorões, e vai se sentir mal, e vai altura, e vai ficar com dengue, e não tem outro jeito, porque passou 30, 40 anos cultivando lixo para dentro do corpo. Como o doutor Daniel Boarim mencionou, o carburador do carro estiver entupido, sujo, você pode ter um Camaro amarelo, você pode ter uma Hilux zerada, você pode ter um carro dos mais poderosos do mundo, você está arrebentado, o carro vai estourar. Então, se a sua drenagem orgânica não for boa, você está liquidado. E o canceroso já está chegando conosco liquidado. Ora, qual é a esperança que ele tem? E agora eu quero ir para o último aspecto dessa exposição. A nossa apresentação teve até aqui 3 momentos. O que é o câncer, e o que provoca, obviamente, o que é, a lógica do nosso corpo, a necessidade de entender essa lógica, que o corpo tem uma dinâmica de entradas e saídas, e as terapias naturais podem favorecer, elas são o único caminho para flexibilizar essa desintoxicação. Aí vamos ao 4º aspecto. Qual é a nossa proposta? Por quê? Porque até aqui parece-me que a minha exposição ela é um tanto trágica, e tem um tom trágico, e o câncer é uma tragédia, ok? Quem tem alguém aí na família que tem câncer sabe que é uma tragédia. É uma tragédia. Agora, qual é a nossa proposta? Bom, ela já foi apresentada. Sem desintoxicação, não é possível fazer um bom trabalho. Eu gostaria de sugerir aos amigos aqui que os amigos que quiserem e tiverem condições de um tratamento numa clínica especializada, procurassem, eu estou com o livro aqui na mão, aqui, ó, procurassem entrar no site www.oasisparanaense.com.br. Isto aqui é uma foto do Hospital Oasis Paranaense, da Clínica Hospital Oasis Paranaense. Certo? O doutor Daniel Boarim é um dos titulares desta clínica, desse hospital, que fica lá em Almirante Tamandaré, ao lado de Curitiba. Também quero recomendar àqueles, essa é a nossa proposta, que não têm recursos, condições financeiras, de se deslocar de seus lugares para ir para um lugar como este, que estivessem atentos ao que nós oferecemos na nossa escola de naturologia clínica. Vejam bem, meus amigos, não é possível propor a ninguém a cura do câncer, porque ela depende de uma tomada de decisão pessoal e da capacidade energética do próprio ser de sobreviver à crise de desintoxicação, à disciplina da radical mudança de vida e abandonar todos os aspectos anteriores. E ainda assim não há promessa de imortalidade aqui. Mas temos inúmeros casos em que as pessoas são, no mínimo, melhoradas, em segunda instância, curadas, quando trocam profundamente o estilo de vida tóxico por um estilo de vida saudável. Então, vejam, eu insisti nesta exposição que é impossível curar o câncer usando quimioterapia, radioterapia, vacina, esse tipo de bobagem. Isso aí não vai curar coisa nenhuma. Não vai e acabou-se. E eu quero que alguém me prove quimicamente que é possível
mesma dieta, mantém um cara na mesma vida, mantém um cara com a água tóxica que está paralisada no corpo, ele não drena essa água ácida do organismo e vai se livrar do câncer. Mas notem, meus queridos amigos, o sujeito não se livrará do câncer, da diabetes, da trombose, da esteatose hepática, da pancreatite, da estomatite, da gastralgia, não vai se livrar de nada, da prisão de vida, de nada, se ele não mudar o estilo de vida. Então, a cura para o câncer, na visão da medicina naturista, é a mesma visão para a cura de qualquer outra desgraça, ok? Ainda ficou faltando considerarmos o aspecto emocional, com o qual eu encaminho, então, realmente o encerramento dessa minha exposição, e quero também utilizar o texto do Dr. Boarim, porque ele é espetacular aqui na sua manifestação. Aqui no índice dele, tem um trecho em que ele fala o seguinte: como a mente afeta a saúde, na página 127. A página 127, ele nos diz o seguinte, aqui, ó. Está aqui o livro, está aqui nesse capítulo. Como a mente afeta a saúde. E aí, nessa sessão, ele diz o seguinte: diz Salomão, em Provérbios 18, verso 14, a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Provérbios 18, verso 14. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe esperança. O resultado de qualquer tratamento de saúde depende diretamente da atitude mental do paciente. No caso de doenças graves como câncer, a atitude mental é decisiva. Pode levar ao fracasso, o melhor dos tratamentos, ou garantir o êxito. Na prevenção do câncer, a postura da mente é também fundamental. Inspirar alegria, confiança, tranquilidade no doente é tão necessário como cuidar do seu estado físico. Lamentamos que a deterioração da relação médico-paciente na atual geração tenha causado tantos desconfortos. O exercício da medicina é mais um sacerdócio que uma profissão. Preste muita atenção, meu querido aluno. Muita atenção. O exercício da medicina é mais um sacerdócio que uma profissão. Animar o paciente, ajudando-o a desvencilhar-se do sofrimento mental, tanto quanto do sofrimento físico, é a mais nobre tarefa do profissional de saúde e de quem quer que cuide de doenças, de doentes. Quando, nas aulas, eu falo de questões espirituais, religiosas, filosóficas, e alguns dos meus alunos que têm doutrinas ferrenhas, já sabe tudo, ficam, às vezes, irritados e não gostam, eu lastimo que você não tenha entendido que cada exposição que a gente faz nas aulas e evoca questões da palavra de Deus, vivências de outras tradições religiosas, isso não tem por objetivo converter você para ser membro de minha igreja ou qualquer outra igreja que tenha por aí, não. Isso tem a ver com a capacidade de se ter visão multifocal para lidar com a psique do cidadão que vai ser atendido. Você não escolhe a religião do sujeito que vem no seu consultório. E, inclusive, você não escolhe se ele é ateu. Agora, como você vai lidar com isso se você não tem ferramenta nenhuma para compartilhar uma espiritualidade mínima? Se você não tem, como é que você vai dar o que você não tem? Então, nós temos um sacerdócio. E eu direi, junto com o doutor Daniel Boarim, lastimo que o sistema de saúde brasileiro seja esse horror na questão da presença espiritual que o médico, que o fisioterapeuta, que o dentista, que o psicólogo, que o terapeuta ocupacional, etc, 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 todos precisam ter. Desses, provavelmente, o que mais tem essa sensibilidade, quero crer eu, são os enfermeiros, porque estamos falando do câncer, ok? Uma doença extremamente grave. E eles ali no dia a dia, precisam se reinventar o tempo todo.
precisam ter muita leitura, precisa ter muita energia vital para conseguir animar aquelas pessoas em estado de morte. Porque eu estudei alguns anos tanatologia, quando você estuda a presença da morte, e ela é muito constante, você começa a ficar meio que assim, sem sensibilidade para perceber o sofrimento. Ah, mais um que morreu, mais um que morreu. E isso é gravíssimo, que as pessoas vão sendo derrotadas, desalentadas. Quando uma enfermeira chega, quando o médico chega, o sujeito que tem um câncer está dentro de uma UTI, de um canto desse, ele ali vê a luz, ele vê, poxa, chegou o cara que vai me levantar. Então, esse sujeito tem que estar sempre recarregado nas suas baterias. Por isso, o doutor Daniel Guarim diz que é sacerdócio. E é por isso que nas aulas de naturologia e nos encontros de naturologia, eu vou falar de Deus. E vai ter história de Deus o tempo todo. E quem não gostar, saia do curso. É isso. E não tem acordo. É papo reto. Tolerância zero. Vamos falar de Deus e da vida de Deus e das graças de Deus, da necessidade do sujeito aprender o que é respeito, lealdade, tá certo? Falar a verdade consigo mesmo e ter um compromisso, porque são os 4 pilares do amor. Você tem que se respeitar. O que é um canceroso? É alguém que não se respeitou, se intoxicou, comeu de tudo. Ah, eu como que quero, sou forte. Aí toma um câncer. Ai, meu Deus. Aí vem alguém e diz assim, Deus sabe o que faz. Sabe. É a lei da causa e efeito. É uma lei absoluta do universo divino. Causa e efeito. Ora, tem uma pessoa que esses dias ligou para mim e disse assim, mas eu sempre fui vegetariano. Sempre fui vegetariano. E agora eu me encontro um quadro de câncer. Como é que um negócio desse pode ter acontecido comigo? Me explica aí que foi isso que Deus fez comigo, professor. Eu digo, espera um minutinho. Me explica esses vegetais que você come com frequência. Qual é a procedência? Ah, não sei dizer, não, mas tem que saber dizer. Você vai investigar qual é a procedência dos vegetais. Porque vegetariano pega câncer se ele comer vegetais que tem agrotóxico. Ah, se liga. Tá cheio de vegetariano achando que é grande coisa que está comendo vegetal. E os agrotóxicos? Qual é a procedência? Olha, meus amigos, nós estamos diante de uma hecatombe, de uma desgraça mundial, que são os agrotóxicos. Ora, tem que pedir a Deus força, iluminação, para nós conseguirmos arranjar comida de boa procedência. Isso é muito difícil, muito difícil. Aí, em algumas comunidades, alguém pode aqui chegar e dizer, não, mas aqui na minha cidade tem aquilo, maravilha, prazo, louvado seja Deus. Mas você imagina abastecer o Brasil inteiro, o mundo ocidental inteiro, sem o uso de agrotóxicos. É uma dificuldade monumental, porque as pragas atacam as lavouras e usam os agrotóxicos para evitar que as pragas destruam. E a balança comercial brasileira, por exemplo, ela depende do agronegócio. Então, meus amigos, isso aqui é um vespeiro de problemas para ser discutido. E, curiosamente, as empresas que são da área farmacêutica, os donos delas, os acionistas, têm ações também no mundo dos agrotóxicos, porque é um bom nicho de mercado para ganhar dinheiro. Bolsa de valores. Então, os caras estão nas duas pontas. Intoxica o povo porque usa agrotóxico nos alimentos, mas, ao mesmo tempo, vende a droga para minimizar o impacto do agrotóxico. Alguém dizia qual é a solução? Eu não sei qual é a solução. Eu não tenho a solução macroeconômica para resolver esse angu aí de caroço. Não sei. E não tenho vergonha de dizer que não sei. Estou estudando, estou fazendo economia, para ver se aprendo alguma coisa sobre economia, de maneira técnica, profissional, seguindo uma métrica certa, para conseguir entender o que é tudo isso. Porque, assim, a produção de alimentos do Brasil alimenta o mundo. Então, não pode mexer já num protocolo que está organizado. Mas um vegetariano que só... Meus amigos, isso é muito complexo. Eu não tenho essa solução. Agora, eu tenho uma solução pessoal, particular. Aí eu tenho solução. Para o Brasil inteiro, eu não tenho solução. Eu tenho solução para a sua vida, para a minha vida. Procurar alimento orgânico, que não tem agrotóxico. Procurar água alcalina. E cumprir todos os aspectos da vida naturista, que é extremamente excelente. Eu sou afetado, eu tenho 50 anos de idade, nesse momento que gravo essa aula, e sou afetado por toda essa desgraça que eu acabei de falar aqui. Desordem nutricional, medicamentos, agrotóxicos.
condição emocional complexa. Eu sou afetado. Eu não sou perfeito, totalmente curado, e eu não pego doença. Eu tenho problemas pessoais que foram decorrentes de pelo menos 3 décadas e meia, 35 anos de convivência com esse cenário. E nos últimos 15 anos, de maneira mais objetiva, e eu tenho 22 anos de naturologia, nos últimos 15 anos, gradualmente eu tenho conseguido me libertar de muitas coisas. Então, isso é um processo de reeducação profunda, e a gente tem resistências. Então, fica aqui a minha consideração para os amigos. Não temos como enfrentar o câncer sem ter a sensibilidade e a seriedade que quer fazer tudo isso que foi exposto aqui. Você tem que se amar. Então, amor é respeito por você mesmo, ser leal com você mesmo, parar de mentir para você mesmo e ter um compromisso de fazer a mudança radical na sua vida. Ou então, morra de câncer, porque cada um é que sabe da sua própria vida. Ok? Bom, eu quero encaminhar agora aqui para as nossas perguntas. São 2 que temos aqui, logo em seguida vamos encerrar, até porque o nosso tempo já está bem avançado. Eu tenho aqui, eu quero saudar a todos os amigos, na pessoa do meu querido amigo, professor Emanuel Linoan, que é aqui da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, todos os amigos presentes e os que vão vir depois se sintam cumprimentados, ok? Bom, vamos aqui. A minha querida amiga Edjane Ambrosio, que é farmacêutica, mencionou aqui um aspecto. É muito difícil um familiar oncológico. Imagina quando você tem 3, porque ela tem uma situação muito delicada, que ela conhece, e ela convive com um cenário que ela domina lá, que ela tem, e que 3 pessoas têm essa dificuldade. É uma luta. É uma luta muito grande. Realmente, porque é todo um cenário de derrota, de depressão, e a doença é difícil, porque você tem que drenar órgãos profundos dentro do corpo, e é o corpo quem vai fazer isso. Então, é muito complexo. A nossa amiga Elizabeth Duarte disse que o filho teve uma situação de câncer, e muito indisciplinado, não teve como lidar com essa situação de maneira mais fácil. O professor lembra do caso Marcelo Rezende? Ele preferiu largar a quimio e preferiu ser tratado com o doutor Laí Ribeiro, ficando somente com as terapias naturais e veio a óbito. A sua opinião, o que faltou para salvar a vida de Marcelo Rezende? E como é que a gente pode lidar com uma situação como essa? Pronto, acho que essa pergunta vai ser legal para a gente fechar aqui a nossa exposição. Falando do caso do Marcelo Rezende, na oportunidade em que nós todos no Brasil lastimamos a perda do grande comunicador que ele foi e figura ímpar, cara extraordinário. Veio, assim, de um cenário de pobreza e venceu na vida como grande comunicador brasileiro e um jornalista comprometido com a verdade e que não tinha lado da direita e nem da esquerda, era papo reto. E eu, sinceramente, tenho grande apreciação pelo trabalho dele. Da mesma maneira com Luiz Carlos Alborguete, que também faleceu, inclusive faleceu de câncer. É um outro caso também, que era paranaense, eu também tenho até hoje uma grande assim, alegria de me lembrar desses homens que deixaram um rastro de luz para nós brasileiros e que essa imprensa que está aí devia aprender com os testemunhos desses caras, que foram sujeitos papo reto, mimimi não, papo reto. Mas vamos ao câncer. No caso específico do Marcelo, eu não tenho como opinar de maneira profunda, porque eu não tenho acesso aos dados. Um dos critérios para nós emitirmos uma opinião segura, precisa, baseada em textos científicos e fazer um relatório técnico, é que eu preciso ter os dados. E eu não tenho todos os dados. Portanto, o que eu vou falar aqui é o que eu acho e não o que eu sei. Ficou claro? Muito bem. Eu acho que ele teve, durante todo um período extenso de sua vida, uma alimentação não bem planejada, tá certo? Não vou afirmar, porque eu não tenho segurança, mas possivelmente havia presença de bebidas alcoólicas, talvez um uísque, talvez uma cerveja, alguma coisa assim, ao longo, como um hábito social. Não estou dizendo que ele era alcoólatra, estou dizendo que tem muitas pessoas, vão comer, traz um uísquinho, bota aqui uma geladinha, bota um refrigerante. Essas coisas vão durante 35 anos uma vida, sabe? Carregando o corpo.
Aí ele não tinha uma alimentação projetada, né? Não foi um nutricionista, não foi um nutrólogo para sentar, criar um projeto saudável, fazer as análises, tal, não tinha isso. Então, isso se arrastou durante anos. Em segundo lugar, sempre que teve problemas de saúde ao longo de sua história, uma gripe, sei lá, alguma coisa que ele teve, eu não tenho esses dados, por isso que eu acho, ok? Então, ele, ao longo do processo, tomava medicamentos, drogas diversas, para lidar com essa situação. Ia tomando. Mas ele nunca drenou isso do corpo. E aí, os alimentos, quando comia vegetais, tal, tem agrotóxicos naquilo tudo. Então, vai somatizando, ok? E depois, o Marcelo, pelo que a gente sabe das narrativas, era um sujeito extremamente emotivo, extremamente, assim, era um homem do coração, né? A gente, quando via falar, via que ele se emocionava com os casos e tal, e a carga emocional, então, é muito pesada. Imagina você, nos últimos 10 anos de sua vida, com um tipo de projeto nutricional desse, sem beber a cota de água correta durante o dia, ele tinha o abdômen projetado. Se você entrar aí na internet e procurar vídeos e tal, você vê que ele tinha uma barriga, não era buchudo, mas ele tinha uma barriga proeminente. Ali os intestinos estão cheios de fezes guardadas de muito tempo. E aquilo tudo está parado. Então, o cenário ácido do corpo como um todo era óbvio. E aí você tem os últimos 10 anos da vida dele com a carga emocional violenta. Porque ele só falava de violência, de segunda a sexta, apresentando o programa. Fulano matou, fulano estuprou, fulano esculhambou e tal, e só desgraça. Então, o ser, quando ele ficava irritado, muito tempo irritado, ele acabava produzindo cortisona, adrenalina, ácido lático, essa tensão cria isso. Tá certo? Então, meus amigos, me parece que o caso dele, para poder ser resolvido, teria que ter sido, num determinado momento cronológico aí dessa história dele, em que ainda houvesse oportunidade de reverter essa situação. Por exemplo, quando ele começou a ter determinados sintomas que indicavam que ele não estava bem, ele teria que dizer isso. Então, nós estamos falando de uma pessoa que já faleceu. Então, eu estou aqui, eu acho que, eu não tenho os dados, repetirei isso de novo. Mas num determinado momento em que ele se sentiu abafado, ele um dia levantou pela manhã, aí se sentiu abafado, angustiado, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem. Ali era o momento do médico chegar para ele e dizer assim: saia desse negócio. Que negócio? Saia desse programa de violência, pare de comer como está, radicalizar tudo. Bom, é o que eu diria hoje, agora, para quem ainda pode se livrar do câncer. É o que eu diria agora, para quem está começando a ter esse tipo de situação. Beleza? Agora, depois que determinada faixa de autovitalidade, de vitalidade, de autorrecuperação foi ultrapassada, nada mais salva. Quando é que isso aconteceu? Ele chegou com esse cenário que eu acabei de apontar e empurraram quimioterapia e radioterapia nele. Então, a taxa de acidez aumentou mais ainda. Aí veio um profissional de saúde com a visão natural e tentou fazer uma desintoxicação. E essa desintoxicação, para dar certo com ele, ela tinha que ter sido monitorada por uma equipe, no meu entendimento. Uma equipe para ir sendo feita a drenagem suave, gradativa e monitorada. Ele tinha que ter sido internado no Oásis Paranaense, por exemplo. E não estou dizendo que sairia vivo. Ele poderia, inclusive, morrer lá também. Mas, no meu entendimento, teria que ser feito gradativamente, suavemente. Bom, isso eu acho, porque eu não tenho os dados para poder fazer afirmativas aqui sobre o caso de Marcelo. E quando eu falo de dados, eu falo do prontuário, dos dados oficiais, todos os exames, tudo. Eu não sei. Porém, aqui estou apresentando aos amigos uma visão, um painel, em que você pode perceber como é que a gente raciocina câncer. Como é que o naturologista raciocina uma pessoa com câncer? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Aprendemos isso aonde? Em obras como esta. A dieta que evita o câncer.
E aprendemos em obras como esta, porque obras como esta são escritas a partir de uma experiência que vem daqui. 65 anos de história. O Brasil tinha que ter em todas as regiões, em todos os estados, todos os grandes centros, tinha que ter uma escola para trabalhar esse tipo de método, brigando para ensinar a educação da qualidade de vida. Como não existe, eu estou assumindo o compromisso. Bom, alguém poderá dizer, mas tem tal lugar, louvado seja Deus. Eu não sei, eu não sou onisciente, não conheço todos os projetos que tem no país, mas todos os que tiverem nessa mesma direção, bom, estão fazendo o papel. Agora, o governo federal tinha que ter isso. No posto de saúde tinha que ter. Todos os profissionais tinham que entender disso que eu estou falando aqui, para aconselhar a comunidade, para que elas pudessem se desintoxicar gradativamente, de maneira sensata, inteligente e oportuna. Bom, chegamos ao nosso final, não é? Temos aqui mais algum. Tem aqui uma última consideração. A FAO e o FDA sempre endossando essas práticas. O meu amigo Rafael Guerra está correto. Existem agências, aqui a teoria da conspiração. Meus amigos, não é teoria da conspiração, é conspiração mesmo, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu coloquei aqui no meu lado. Não está nesse lado, está nas minhas outras estantes para lá, porque eu ia mostrar um livro para vocês, mas ele não está aqui. Tem um livro muito show que fala sobre isso. Deixa eu rapidamente aqui encontrá-lo. A cura que eles não querem. Eu já achei o livro. Aqui. Curas naturais que eles não querem que você saiba. Curas naturais que eles não querem que você saiba. Vou colocar aqui agora o link. Espera aí, só um segundo, por favor. Para a gente fechar a aula aqui, bacana, chave de ouro. Deixa eu colocar aqui. Esse texto aqui. Acabo de botar aí o endereço eletrônico no YouTube. Olá, eu sou Chloe Marshall e bem-vindos ao nosso programa. Abri aqui. Esse material, ele foi escrito por um sujeito que... O autor do polêmico best-seller Curas Naturais que eles não querem que você saiba, Kevin Trudeau. Bem-vindo. Pronto, vocês ouviram aí. As curas naturais que eles não querem que você conheça. Kevin Trudeau. Esse material você já acha na internet, em PDF. Já é de domínio público, está esparramado por todo canto. Vocês precisam ler esse material. É um volume, assim, dessas pessoas. Nele está todas as histórias. E envolve isso aí, meu amigo. Sobre a FAO e a FDA. Eles apoiam todo tipo de toxinas e drogas, porque nós estamos falando aí dos senhores do mundo. Isso é outra pauta, não vamos discutir aqui agora. Mas os grandes manipuladores da economia planetária. Eu estou fazendo a faculdade de economia exatamente porque eu quero entender profundamente esse assunto. Como é que funciona isso? Como é que esse sistema funciona de economia global? Porque é a partir dele que a nossa comida na mesa é afetada. Agora, a política que o novo presidente da República vai desenvolver no Brasil, estou falando aqui 4 de outubro de 2018, só Deus é quem sabe quem vai ser o novo presidente, tem que ter uma atenção para isso. E eu não sei se vai ter não, viu? Será que vamos peitar o sistema? Como já mencionei ao longo dessa aula, é muito complexo, muito difícil você tentar quebrar toda uma cadeia produtiva gigantesca. Daí, a pauta lançada para um possível encontro nosso, um hangout, um debate mais à frente. Eu acho que é por aí. Nós vamos ter bom senso, vamos ter calma quando encontramos um caso de câncer. A pessoa, eu sugiro sempre que eu posso um livro deste para a pessoa com câncer. O Daniel Boarim, com certeza, vai dizer assim, o professor Jean está fazendo a divulgação do meu livro, tem que fazer uma nova tiragem. Se dependesse de mim, com toda a franqueza, digo com muita honestidade e franqueza aos amigos, eu indicaria para o governo federal brasileiro, para o Ministério da Educação, para o Ministério da Saúde, adquirir este livro e distribuir para 200 milhões de brasileiros, para ver se a gente evita o câncer. Entenderam?
porque só pela educação é que você pode fazer a diferença. O problema de implantar a naturologia no SUS é que ela é mais barata e a químio é mais cara, por isso a indústria farmacêutica não tem interesse em naturologia. É triste, mas é verdade. Sim, e é por isso que estamos aqui no mundo da internet. Nos próximos dias, nós vamos lançar um grande projeto inovador para a formação de terapeutas naturistas, de naturologistas, num projeto online, aberto para todo o Brasil, com o apoio da Associação Geral da Ordem dos Naturologistas do Brasil, instituição que eu tenho a honra de presidir, e também com o apoio do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas, o SINATEM. E esse projeto vai alcançar milhares de pessoas. Estamos iniciando ele agora, na próxima segunda-feira, dia 8 de outubro, e vai alcançar 1 milhão de pessoas na nossa divulgação. E estamos aqui à disposição dos amigos para o que der e vier, ok? Vamos à nossa oração para encerrarmos o nosso trabalho. Querido e bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de termos falado aqui um pouco sobre câncer, de apresentado para os amigos, para aqueles que vierem assistir esta videoaula posteriormente, uma reflexão que, a todo instante em que ela for vista, for considerada, o teu espírito motive a cabeça das pessoas, a sua mentalidade, o seu entendimento, para compreender que vale a pena ler esta obra e que vale a pena procurar entender cuidadosamente o mecanismo do corpo humano, para que possa abençoar aqueles que não precisam ter o câncer e que podem ter uma vida saudável, seguindo pela prevenção. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês aqui e estamos juntos. Contem conosco, vamos adiante. Que Deus nos ilumine e guarde. Até a próxima quinta-feira.